Então vamos lá, segundo ano. Hoje nós vamos continuar então na Bio 1, apostila 14 de vocês. Nós vamos ver o módulo 81, tá? Nós vamos então agora gastar algumas aulas para que a gente possa falar sobre as chamadas glândulas endócrinas. Então, o que são as glândulas endócrinas? São células especializadas em produzir uma substância denominada de hormônio, tá? Então, as glândulas endócrinas, elas produzem esses hormônios, lançam esses hormônios na corrente sanguínea, para esses hormônios irem atuar em local diferente da onde eles foram produzidos. Esse local aonde o hormônio vai atuar são chamados células ou órgãos-alvo. Como é que essas células reconhecem esse hormônio para poder deixar ele agir ali? Na membrana plasmática dessas células, existem receptores que reconhecem esse hormônio e sabe que ali é o local daquele hormônio poder entrar, vamos dizer assim, e atuar, e exercer o seu papel. Qual é o papel do hormônio? De maneira geral, cada hormônio tem um papel específico, mas de maneira geral a gente fala assim, que a função dos hormônios é modificar o funcionamento do órgão-alvo sobre o qual ele está atingindo, sobre o qual ele vai então atuar sobre ele, tá bom? Uma característica importante dos hormônios é o seguinte, eles têm, vamos dizer assim, uma atividade intensa, o efeito deles é intenso. A dosagem com que eles são encontrados no sangue é uma dosagem baixíssima, porém já suficiente para poder desencadear uma resposta para o nosso corpo. E o seu efeito geralmente é um efeito prolongado. Passado então o tempo de ação desse hormônio no sangue, ele vai ser então eliminado pela urina ou seu restinho vai ser metabolizado lá nas nossas células do fígado, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre a origem dessas chamadas glândulas no nosso corpo. Pessoal, as glândulas, elas podem ser ou se não, pluricelulares. Um exemplo de uma glândula unicelular são as chamadas células caliciformes. São as células que revestem a nossa cavidade nasal e tem a função de produzir aquele muco, o muco que auxilia no processo de filtração das impurezas presentes no ar. Lá no nosso intestino também tem a presença dessas células caliciformes que também vão produzir o muco. Já as glândulas pluricelulares, elas são muito mais numerosas. Então, vou citar para vocês alguns exemplos. Glândulas mamárias, glândulas lacrimais, glândulas sudoríparas, tireoide, suprarrenais. Todas essas, então, são as chamadas glândulas pluricelulares. Qual é a origem dessa glândula? A origem dela é o que nós chamamos de um tecido epitelial. Esse tecido epitelial, então, começa a fazer uma proliferação celular a partir deles, originando essa glândula. Mas aí tem um porém. Se essa glândula que se formou permanece conectada ao epitélio que deu origem a ela, de tal forma que a substância secretada por essa glândula seja exteriorizada, jogada para fora do nosso corpo, ou jogada na superfície de alguma cavidade corporal nossa, ela recebe o nome de glândula exócrina. Vou citar alguns exemplos. Então, glândula lacrimal, exterioriza a substância. Glândula mamária, exterioriza a substância. Glândula sudorípara, todas essas são glândulas exócrinas. Agora, se esse tecido epitelial inicia a proliferação e se desprega, formando uma estrutura independente que se descolou do epitélio que deu origem a ele, nós temos agora uma glândula endócrina. Essa glândula endócrina, ela não tem agora mais contato com o epitélio que deu origem a ela. Ela é apenas circundada por vasos sanguíneos. Essa glândula endócrina é ela que produz a substância chamada de hormônio. Agora, essas substâncias são produzidas e são lançadas, então, no sangue. Existe ainda um terceiro tipo de glândula, que são as chamadas glândulas mistas, ou se não, glândula anfícrina. Um exemplo clássico para nós é o nosso pâncreas. O que significa isso, mista? Ela exerce tanto o papel de uma glândula endócrina, quanto o papel de uma glândula exócrina. Então, por exemplo, quando o nosso fígado está produzindo o pâncreas está produzindo suco pancreático.
O suco pancreático é lançado dentro do nosso intestino, na cavidade do nosso intestino. Então, ela está atuando como uma glândula exócrina. Agora, se o nosso pâncreas estiver produzindo os hormônios dela, que nós vamos aprender mais para frente, chamados insulina e glucagon, produz essas substâncias e lança no sangue. Ela está exercendo o seu papel, então, de uma glândula endócrina. Por isso que ela é caracterizada como sendo uma glândula mista, tá? Então, a partir de agora, nós vamos, então, começar a aprender cada uma dessas glândulas, que faz, cada uma, assim, de maneira geral, as glândulas endócrinas mais importantes presentes no nosso corpo. Nós vamos começar pela primeira glândula, que é a chamada glândula hipófise. Turma, a glândula hipófise ela é uma glândula muito pequenininha. Fica localizada na base do nosso encéfalo e ela tem o tamanho de um grãozinho de ervilha. Só que apesar do seu tamanho, ela produz e secreta no nosso corpo diversos tipos de hormônios importantíssimos. Ela é dividida então em duas regiões. A região anterior dela, ou também chamada de lobo anterior, também denominada de adenohipófise. E a parte de trás da hipófise é chamada de lobo posterior, ou se não também chamado de neurohipófise, tá? Então tem a adenohipófise, região anterior, e a neurohipófise, que é a região posterior. Gente, entre a hipófise e o hipotálamo há uma íntima relação entre eles. Essa relação ela é tão íntima de tal forma que os hormônios que são secretados pelo lobo posterior, pela neurohipófise, na verdade não é a neurohipófise quem produz. O hipotálamo produz, lança esses hormônios na neurohipófise e a neurohipófise então que vai lançar esses hormônios no sangue, tá? A hipófise, ela é uma glândula tão importante que ela vai produzir e secretar diversos hormônios que vão atuar e estimular outras glândulas do nosso corpo. Por essa razão, como ela consegue comandar outras glândulas do nosso corpo, ela recebe o nome então de glândula mestre. Glândula mestra, na verdade, né? E quem controla a hipófise é o sistema nervoso, em especial o hipotálamo, tá? Então, o hipotálamo controla a hipófise e a hipófise controla diversas outras glândulas presentes no nosso corpo. Então, nós vamos agora estudar as duas regiões da hipófise com os hormônios que elas produzem. Vamos começar primeiro pela chamada adenohipófise, ou lobo anterior, a parte da frente da hipófise. O primeiro hormônio que está aí é o hormônio chamado hormônio somatotrópico ou hormônio do crescimento, que tem as siglas STH ou GH. Gente, hormônio do crescimento. Qual que é a sua principal função? Estimular o alongamento dos ossos para que a pessoa possa então crescer. Mas ela também intensifica a síntese proteica e incrementa, vamos dizer assim, a massa muscular da pessoa. Então, esses são os três principais efeitos dela. O que pode acontecer é essa região produzir mais ou menos desse hormônio, o que é uma anormalidade, vamos dizer assim. Se uma pessoa produz menos hormônio do que deveria, vamos dizer, uma criança produz menos hormônio do que deveria, ela tem o chamado nanismo hipofisário. Em adulto, a produção baixa desse hormônio não é comum de acontecer, tá? O mais perigoso, o mais comum é na criança. E vale a gente lembrar também, pessoas que não crescem muito, não é porque não está produzindo o hormônio GH. O crescimento tem vários fatores levados a ele, tá? Nutrição é uma das coisas, a genética, tem que observar a sua família, como as pessoas que compõem sua família, se é de estatura média, estatura baixa, a tendência é seguir esse padrão. E já foi descoberto, né, evidenciado que até mesmo falta de carinho, falta de atenção, falta de amor faz com que as crianças cresçam pouco. Então, ser baixinho, a única causa não é a baixa produção desse hormônio. E por outro lado, pode ocorrer também a produção excessiva desse hormônio. Quando se produz muito desse hormônio, a criança leva ela ao que nós chamamos do gigantismo, cresceu em excesso. Agora,
o que pode ocorrer é o adulto continuar produzindo um excesso desse hormônio. Só que, lógico, não vai continuar crescendo indefinidamente. No adulto, as extremidades do corpo daí que passam a crescer mais. Há, na verdade, uma deposição da matriz óssea e as extremidades, como por exemplo, os pés, as mãos, o queixo, o nariz, crescem em excesso, tá? Para esse processo, nós damos o nome de acromegalia. Então, esse é o primeiro hormônio, chamado hormônio somatotrópico. O segundo hormônio é o chamado hormônio prolactina ou hormônio lactogênico. É produzido lá na hipófise, lançado na corrente sanguínea e chega até as glândulas mamárias para estimular as glândulas mamárias a produzir o leite. Essa produção de leite, ela se inicia no finalzinho da gestação, ela intensifica quando o bebê nasce, e enquanto houver o estímulo de sucção da mãe mamando na criança, esse leite ele vai ser produzido. Próximo hormônio é o chamado hormônio tireotrópico, também conhecido por TSH. É produzido pela hipófise, lançado na corrente sanguínea e vai atuar lá na tireoide da pessoa. E vai estimular a tireoide dela, produzir o hormônio mais importante que ela produz, chamado de tiroxina. Só que, gente, esse hormônio, o hormônio TSH, para ele ser produzido, ele só é produzido, vamos dizer assim, sob comando do hipotálamo, através de um hormônio que o hipotálamo produz, chamado hormônio liberador de tireotrofina, que é o TRH. Então, o TRH, produzido pelo hipotálamo, estimula a hipófise. A hipófise produz o TSH, que atua na tireoide e faz a tireoide produzir a tiroxina. Então, como que ocorre esse comando? Se na corrente sanguínea da pessoa há uma baixa quantidade de tiroxina, o hipotálamo detecta essa pequena quantidade, produz o TRH atua na hipófise, estimula a hipófise a produzir o TSH atua na tireoide, a tireoide produz a tiroxina e eleva sua concentração plasmática. Se for o inverso, se tiver agora uma elevada concentração de tiroxina no sangue, o hipotálamo percebe isso, não produz o TRH, que não estimula a hipófise a produzir o TSH, que não vai estimular a tireoide a produzir mais tiroxina, tá? Então, ó, há um recíproco controle aí, hipotálamo, hipófise, tireoide. Depois, o chamado hormônio adrenocorticotrópico, ACTH. Ele atua lá em duas glândulas nossas que ficam em cima dos nossos rins. São chamadas de suprarrenais. Estimula elas a produzir o cortisol. Vai ter uma aula que nós vamos falar especificamente sobre essa glândula. Eu vou voltar a falar sobre esse cortisol. E o último hormônio dessa adenohipófise são os hormônios gonadotrópicos, folículo estimulante, conhecido pela sigla FSH, ou hormônio luteinizante, que é o hormônio LH. Pessoal, esses hormônios, eles agem nas gônadas masculinas e femininas, ou seja, testículo e ovário. Quando esses hormônios agem no testículo, o FSH estimula a produção de espermatozoide e o LH estimula a produção do hormônio sexual masculino chamado testosterona. Quando age lá nos ovários, o FSH estimula a maturação do ovócito da mulher. E o LH estimula a ovulação da mulher. Também nas próximas aulas nós vamos estudar bastante sobre esses hormônios e o modo de ação dele nas glândulas masculinas e femininas. Então, todos esses hormônios são produzidos pela adenihipófise. E agora, então, para nós finalizarmos, falar sobre a neurohipófise. Neurohipófise ou lobo posterior, lembra? Elas não produzem hormônio. Os hormônios que elas liberam na corrente sanguínea, esses dois que estão aí, são produzidos pelo hipotálamo. O primeiro hormônio é o hormônio chamado de ocitocina, tá? Ocitocina é aquele hormônio que vai atuar lá na parede do útero e intensificar as contrações musculares no momento do parto. Esse hormônio também vai atuar nos ductos das glândulas mamárias para poder estimular a descida do leite, que a gente fala a secreção ou a descida do leite. Então, observa, gente, na amamentação
é importante 2 hormônios, prolactina para produzir e a ocitocina para o leite descer, vamos dizer assim. E o último hormônio é o hormônio antidiurético, que vocês já viram ele, o hormônio ADH. Esse hormônio vai atuar lá nos túbulos do néfron para estimular a reabsorção de água. Portanto, ele é conhecido como o hormônio poupador de água. Esse hormônio, ele também faz a vasoconstrição. Quando ele faz a vasoconstrição, ele força o líquido circular mais no nosso corpo para poder elevar a pressão arterial. Pessoal, a deficiência na produção desse hormônio ADH leva ao que nós chamamos de diabetes insípido. O que significa isso? A pessoa não tem diabetes, porque ela tem a deficiência do ADH, mas os sintomas são semelhantes ao do diabético. Que sintomas são esses? Quem não produz o ADH elimina por dia, em média, de 15 a 20 litros de urina. Lembra, o normal é de 1,5 litro a 2 litros. Isso vamos dizer assim, num padrão normal. Libera de 15 a 20 litros. Se ela libera muita urina, essa pessoa tem muita sede. Então, essa pessoa, ela ingere muita água. É nessa parte, então, de urinar bastante e principalmente beber muita água, que ela é, às vezes, confundida com a diabetes. Mas isso não é a diabetes, não é por conta da elevada concentração de glicose no sangue, mas sim por conta da deficiência do hormônio ADH. Certo? Então, estamos finalizando mais uma videoaula. Até a próxima, então. Um abraço.